Olá, mais uma vez, bem-vindo a todos vocês. É sempre um prazer e uma bênção podermos compartilhar da palavra de Deus, poder compartilhar desse tempo na presença de Deus, o adorando, o louvando. Isso é, de fato, essencial para a nossa alma. A nossa alma se renova fazendo e vivendo, experimentando essa experiência a cada semana. Juntos, como corpo, podemos adorar o nosso Deus, cultuá-lo e experimentar, através do sangue de Jesus, dessa presença tão maravilhosa no nosso coração. É uma bênção poder estarmos juntos aqui. Eu queria chamar você a mais uma vez podermos meditar na palavra de Deus e espero que esse tempo que a gente vai ter agora, os próximos minutos, seja de fato um tempo em que Deus possa falar ao nosso coração profundamente, que seja um tempo de transformação, de renovo para a sua alma, para a minha alma também. E hoje então a gente vai continuar a série que nós iniciamos há 2 domingos atrás, Eu Creio e Agora, e a gente tem pensado então em tentar responder algumas coisas que são essenciais, que são elementares para a nossa caminhada, para a nossa fé, para a nossa vida com Jesus. E a pergunta então é: o que Jesus espera dos seus seguidores? Esse é um tema em que a gente tem trabalhado e que se baseia num livro do John Piper, e acredito que será uma bênção se você puder continuar aquilo que o livro ainda vai desenvolver, além daquilo que a gente tem trabalhado aqui na mensagem. O livro tem aí cerca de 50 mandamentos, a gente não está fazendo isso nessa série de 1 mês, mas certamente se você ler o livro, você terá a sua alma muito desafiada a fazer algumas coisas, algumas mudanças na sua vida, e certamente isso através do Espírito de Deus. Na série, no sermão da primeira mensagem dessa série, nós conversamos sobre essa transformação interior, que é o que primeiro precisa acontecer para todo discípulo de Jesus. Aquela transformação que é prometida desde o Antigo Testamento, a transformação que vem pela intervenção da graça e do Espírito de Deus no coração do ser humano, e assim ele ganha vida e capacidade de poder desejar as coisas de Deus, de desejar Deus, de querer Deus, porque isso não é próprio ao ser humano. Então, esse novo nascimento, esse arrependimento que procede dessa ação do Espírito, que vem porque nós encontramos a esse Deus, porque Ele é derramado em nosso coração, o Espírito de Deus é derramado em nosso coração, nos dando vida. Domingo passado, então, nós vimos sobre então, esse movimento interior. Vimos a transformação primeiro, depois sobre o movimento que começa a existir no interior de todo aquele que tem, então, um novo nascimento, que tem a intervenção graciosa e regeneradora do Espírito Santo na sua vida, passando a se mover, passando a querer as coisas de Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, porque o Espírito do próprio Deus passa a habitar e se mover e nos levar a um movimento também que agrada a Deus. Hoje, então, nós vamos falar sobre uma disciplina, que é uma disciplina interior, e é essa disciplina que Jesus requer dos seus discípulos, aquilo que Jesus quer como base para os seus discípulos caminharem em fidelidade a Ele. E eu queria pensar com você, então, em alguns textos da palavra de Deus. Essa disciplina interior, então, começa com a permanência em Cristo. Permanecer em mim, Jesus diz, e eu quero pensar aqui em alguns textos dos evangelhos que vão trazer à nossa mente, o nosso entendimento sobre esse permanecer em Jesus. A primeira disciplina interior que eu e você precisamos buscar, precisamos ter em nossa vida, é a disciplina de permanecer em Jesus. João capítulo 15, versículo 4, a palavra de Deus diz: permaneçam em mim, Jesus falando com seus discípulos, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João capítulo 15 ainda, versículo 9, Jesus diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Ainda em João capítulo 8 agora, Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Queria pensar primeiro com você, antes de nós continuarmos, que essa disciplina que nós estamos tratando não é uma disciplina que seja fruto de um esforço humano, não é uma disciplina daquelas que nós adquirimos muitas vezes na vida quando nós estamos querendo talvez emagrecer um pouco, quando nós estamos querendo passar a ter uma vida mais saudável. Talvez você não queira perder peso, mas você acha que está comendo muita porcaria, você começa a se disciplinar para poder se sentir melhor, para poder viver um pouco melhor. Talvez você tenha, às vezes, aderido a algum movimento, alguma filosofia de vida, e você vai criando algumas disciplinas, algumas regras para a sua vida, que de certa forma faz com que a sua vida comece a se estabelecer um pouco mais equilibrada, ser um pouco melhor, você se sente um pouco melhor. Essa disciplina que nós estamos falando, uma disciplina interior, não é como essas disciplinas que são fruto ou uma tentativa humana de alcançar algumas coisas para si mesmo. Mas essa disciplina interior é uma disciplina que o Evangelho nos chama a viver a partir dessa transformação interior, que é dada pelo Espírito Santo de Deus, na soberania e na graça de Deus, em intervir na nossa vida, na vida do ser humano, que estava morto antes disso, nos seus delitos e pecados. A partir disso, esse movimento, então, passa a existir no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração. E essa disciplina, então, interior, ela é completamente diferente dessas outras disciplinas que às vezes nós adquirimos para a nossa vida, porque ela começa com a chamada de Jesus para que nós permaneçamos nele. Não em que a gente faça alguma coisa, não em que a gente abrace algumas regras para a nossa vida, mas que a gente permaneça nele. E aqui, eu queria citar aqui para você uma frase do próprio John Piper, no livro que nós indicamos aqui, e uma frase um tanto quanto grande, e eu tentei resumir aí para a gente poder entender um pouco sobre esse permanecer em Jesus nesses evangelhos, como nós lemos aqui. As ordens de Jesus são para a vida inteira. Todas as ordens têm prosseguimento. Não é apenas um ponto na nossa história, não é apenas um momento em que a gente muda, tem um encontro com Deus, a alma ganha vida e aí pronto, ponto final, fica por ali. A transformação pelo arrependimento é contínua. Sermos transformados pelo Espírito, quando estávamos mortos, é um ponto na nossa história, mas não se encerra naquele momento. A transformação também é contínua. A transformação pelo arrependimento, a aproximação com Jesus é contínua. Crer nele o tempo todo é um ato contínuo. Ouvir as palavras como fonte diária de vida espiritual também é um ato contínuo. Acontece que muitas vezes nós temos alguma caminhada, nós desenvolvemos alguns passos caminhando com Jesus, mas começamos a achar que chegamos a algum lugar na nossa vida, que adquirimos determinados estágios ou níveis na nossa vida e começamos a desenvolver um tipo de relação com Jesus como se nós já não precisássemos tanto assim da pessoa, do amor, da palavra de Jesus, quanto nós precisávamos no passado.
e uma certa arrogância vai sendo desenvolvido, que é fruto do homem natural, é fruto do homem carnal, um orgulho, uma arrogância que habita sim no nosso coração e que temos que lutar contra isso todos os dias. Mas essa arrogância vai tomando conta da nossa vida e parece que a necessidade da graça de permanecer em Jesus, no amor dele, na confiança da sua palavra, já não se torna tão necessário em alguns momentos da nossa vida, quanto em algum momento foi na nossa vida. A disciplina que eu e você precisamos tomar muito cuidado para que nós possamos ter em nossa vida interior é principalmente a disciplina de permanecer em Jesus. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, permaneçam na minha palavra, os textos que nós lemos. Então eu queria pensar com você o que significa esse permanecer. Permanecer significa habitar. A palavra grega para permanecer que Jesus está usando é uma palavra que tem o significado de habitação. Alguém que mora naquele lugar, alguém que habita, alguém que criou raízes, criou história, alguém que criou firmamento na sua vida em um determinado lugar. Por isso Jesus diz: vocês precisam permanecer em mim, vocês precisam habitar em mim. Essa continuidade de vida precisa existir e ser buscada por nós todos os dias. E isso acontece em todo aquele que tem o Espírito de Deus e tem o mover do Espírito de Deus conduzindo a sua vida para aquele que nos criou a sua própria imagem e que colocou o seu próprio Espírito para habitar em nós, e por isso ansiarmos e desejarmos pelo próprio Deus todos os dias, porque o próprio Espírito de Deus, que prescruta as profundezas de Deus, habita em todo aquele que foi regenerado pelo seu próprio Espírito. Segundo, permanecer em Jesus, nós precisamos afirmar que a produção do fruto, então, é uma consequência de permanecer nele. Produzir fruto não é permanecer. Se afirmássemos, ou se o Evangelho deixasse parecer que produzir fruto é a permanência, nós estaríamos dizendo que o chamado do Evangelho, o chamado de caminhar com Jesus, é a mesma coisa que qualquer outra regra religiosa, de qualquer outra religião. E o Evangelho traz as boas novas para a gente, ensinando para a gente que a produção de fruto é apenas uma consequência daqueles que estão permanecendo em Cristo Jesus. Deu para entender isso? Para que a gente não se atenha ao buscar produzir fruto, porque o produto é do Espírito Santo. O fruto é do Espírito Santo. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, tudo é fruto do Espírito. Não pertence à nossa natureza, não pertence ao ser humano. Por isso Jesus diz que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada que seja de bom. Porque todas as nossas ações são manchadas pelo nosso pecado. Produzir fruto é uma consequência da permanência em Jesus. Então, na prática, o que é permanecer nele? Já que estamos dizendo que a gente só pode produzir fruto se permanecer, já que a gente está dizendo que essa permanência é uma disciplina diária e nós precisamos buscar isso, é um ato contínuo, nós temos que permanecer, habitar nele. O que é esse habitar? O que é esse permanecer em Jesus? Primeiro, então, todos os textos em que Jesus nos chama a permanecer nele estão fazendo referência à confiança que eu e você precisamos ter no amor de Jesus. Uma confiança contínua, uma confiança,
uma fé que muitas vezes é contrária àquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, àquilo que o nosso coração enganoso, volúvel, mutável, o nosso coração que a cada dia acorda de um jeito, a confiança no amor que vem por aquela palavra que já nos foi entregue, já nos foi dita. Jesus Cristo entregou o seu amor de forma total por minha vida, por sua vida. Permanecer no amor de Jesus permanecer em Jesus é permanecer no seu amor. Confiar nele. Não deixar com que os nossos raciocínios falazes possam nos enganar, nos ludibriar tantas vezes, mas manter o nosso coração abraçando, firme, de que esse amor é imutável. Não importa se o que aconteceu foi ruim, se o que aconteceu na sua vida foi bom, não importa quais foram as demandas que a vida trouxe, não importa se o seu tropeço foi gigantesco ou se foi minúsculo. Confie no amor de Jesus. A cruz de Jesus não pode ser eliminada, não pode ser anulada por simples atos que eu e você possamos cometer, do mais grotesco ao mais bobo. Confie no amor de Jesus. Confiar nesse amor é confiar que tudo o que entra na nossa vida pela autoridade de Jesus faz parte do seu amor por nós. Grave bem isso. Pela autoridade de Jesus. Tudo que entra na nossa vida, pela autoridade de Jesus, faz parte do seu amor por nós. Confiar também nas palavras de Jesus. Permanecer nele é permanecer confiando nas palavras de Jesus. Aqui eu quero fazer mostrar que existe uma pequena diferença com você entre permanecer no amor dele e permanecer na palavra dele. Você sabe que amor de mãe não se discute, né? A gente bota em frase de caminhão, sobre o amor da mãe. Dia das mães é comemorado, dia dos pais dá um presentinho e tal. Isso não é nenhuma queixa não aqui, tá? Assim. Nós sempre confiamos no amor delas, não é? Mas nem sempre a gente permanece confiando de que o que elas estão nos dizendo é o que nós precisamos continuar a fazer. As mães discordam disso? Observe, filhos, só para não perder a piada. Permanecer no amor de Jesus é mais fácil do que permanecer nas palavras de Jesus. Confiar nessas palavras de Jesus como sendo as palavras que eu e você precisamos nos agarrar todos os dias, e chova canivete, faça chuva ou faça sol, você vai permanecer abraçado com ela, você vai sangrar, mas você não larga essas palavras. Permanecer em Jesus é confiar que essas palavras jamais te abandonarão, jamais frustrarão os seus caminhos, jamais causarão decepção à sua vida. Confiar em Jesus, confiar nas palavras dele, é um pouco diferente de confiar no amor dele. Mas permanecer em Cristo é confiar no seu amor e confiar nas suas palavras. Todas elas, sem exceção. Então, não pecar é fruto, não definição, de permanecer nas palavras de Jesus. Observe, às vezes eu e você achamos que permanecer em Jesus é uma constante busca por não pecar. Não é verdade?
E a vida cristã inverte. E parece que ser discípulo de Jesus é viver uma constante busca por não pecar. E nós nos esquecemos que nós precisamos continuar olhando para Jesus, buscando e abraçando, ouvindo suas palavras. Precisamos desfrutar dele, precisamos buscar do seu amor, precisamos estar envolvidos por isso. E o não pecar vai ser sim uma natural, real e inquestionável consequência de permanecer nele. A disciplina que a sua alma precisa desempenhar é uma disciplina por permanecer em Jesus e não por fugir do pecado. Porque o fugir do pecado é uma produção do movimento do Espírito Santo presente em nosso ser e não capacidade humana. Esses frutos não podem ser produzidos por você e nem por mim. Busque permanecer em Jesus. Não pecar é fruto. Permanecer nas palavras de Jesus, então, é ouvir, receber como verdadeira e obedecer a palavra de Deus em submissão do coração. É quando o coração, de fato, se convence e se curva, dizendo: nada posso contra a verdade da palavra de Deus, a não ser a favor dela. Submissão do coração. Não é aquela pessoa que olha assim, ouve as palavras dele e diz: tá bom, vou fazer. Mas é o filho que ouve e com o coração de fato submisso, abraçando como verdadeira aquelas palavras, se curva de forma submissa, e isso nos liberta. Por isso, conhecer a verdade de Jesus liberta a nossa alma, nos livra desse desejo desenfreado de que absolutamente tudo na vida possa ser do jeito que a gente quer que seja. A palavra de Deus cria e mantém todas as coisas. Todas as coisas. Segunda coisa, então, para que a gente possa caminhar. Essa disciplina interior, ela é um permanecer em Jesus como um ato contínuo, uma busca contínua, mas ela é também uma disciplina que envolve o tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. E alguns textos do Evangelho eu queria também compartilhar aqui com você, para que a gente pudesse fazer algumas afirmações sobre essa disciplina que Jesus requer de nós. Mateus capítulo 16, observe bem comigo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, essa vírgula entrou aí, me perdoe, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Marcos capítulo 1. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. João capítulo 8. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus capítulo 8 ainda diz: sigam-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Capítulo 19 diz: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Textos como esse são textos que muitas vezes nós preferimos evitar na nossa vida, evitar na nossa caminhada com Jesus, principalmente porque são textos como esses que são usados muitas vezes para usurpar das pessoas determinadas coisas de suas vidas.
Há muitas pessoas distorcendo por aí a verdade e aquilo que Jesus de fato está buscando e chamando os seus discípulos a desenvolverem na sua vida. Pessoas que estão querendo tirar dinheiro das pessoas, pessoas que estão querendo manipular a vida das pessoas. Mas observe, essas palavras foram ditas por Jesus. E se foram ditas por Jesus, são necessárias que a gente possa então afirmar quais são as verdades que estão aqui sendo ditas por Jesus e que implicam diretamente na minha caminhada e na sua caminhada com Ele. Na prática, o que é então tomar a sua cruz? Primeiro, tomar a cruz de Jesus é um ato físico e um ato espiritual. Quando a gente fala sobre um ato espiritual, isso aqui é um consenso, todos nós já sabemos sobre o que é isso. Nós precisamos ter a nossa vida transformada, o nosso coração crendo na palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo, crendo em Deus Pai, crendo na Santíssima Trindade, crendo que nós éramos pecadores e íamos para o inferno e que Jesus é o único caminho para a nossa salvação. Há uma série de coisas que já estão implícitas aqui, já é um consenso, nós não discutimos sobre isso. Mas sobre o ato físico que envolve a caminhada concreta, real, de seguir Jesus, tomando a sua cruz, que muitas vezes a gente procura tentar fazer umas piadas, dizendo que a cruz são algumas coisas que a gente precisa carregar, tipo a sogra, tipo coisas assim, só servem para desvirtuar a real clareza do que envolve tomar a nossa cruz como discípulo de Jesus. Nós precisamos entender que fisicamente há questões que estão envolvidas na nossa vida quando nós resolvemos seguir a Cristo. Não é só crer que a palavra é palavra de Deus, mas é tomar algumas decisões que mudam o calendário da nossa vida, que mudam a agenda da nossa vida, que mudam coisas que nós estávamos apegados e nós simplesmente precisamos deixar, coisas que às vezes são legítimas e que nós precisamos deixar. Seguir Jesus também implica em nós entendermos que nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. O que isso significa? Significa participar da obra de Jesus. Então observe, quando nós não queremos entender esse ato físico que envolve o carregar a cruz de Jesus, nós não estamos dizendo aqui que você precisa construir uma cruz de madeira e passar a carregá-la todos os seus dias. Mas nós precisamos então entender que a obra de Jesus continua a ser desenvolvida na face da terra. A obra de Jesus continua a acontecer nos lugares em que eu e você sequer imaginamos. O Espírito de Deus continua a operar e continua a dar prosseguimento à obra que Deus está realizando até o dia da consumação de todas as coisas, a restauração de todas as coisas, quando Ele voltar em grande glória, e Ele está realizando essa obra ainda hoje. Quando Ele nos chama para tomarmos a nossa cruz, Ele está nos chamando para entender que a nossa vida é parte da obra dEle agora, e não a nossa obra como nós desejávamos. A sua vida e a minha vida fazem parte da obra de Jesus. Querido, é preciso carregar a sua cruz. É preciso entender que o propósito de vida hoje é completamente mudado. Não há como colocar em comparação os propósitos maravilhosos que você tem para a sua vida com os propósitos que Jesus tem para a sua vida quando chamou você para ser um discípulo dele. Tudo passa a ficar ofuscado pela maravilhosa glória dessa obra que ele tem para cada um de nós. Tudo fica pequeno demais. Carregar a cruz, então, significa seguir para Jerusalém, participar dos sofrimentos de Jesus. Entender que nós participamos dessa obra, é preciso também ser dito que envolve aceitar
receber com o coração aberto, voluntário e submisso os sofrimentos que envolvem caminhar com Jesus e servir a Ele. Mas num cristianismo pós-moderno, num cristianismo pós-cristão, se é que você me entende, parece que seguir Jesus é apenas uma tentativa de eliminar todos os problemas e dificuldades da vida. Quando esses problemas muitas vezes são super multiplicados. Quando eu e você resolvemos seguir Jesus, querido, nós estamos trocando de lado. Nós passamos a ter problemas a enfrentar que nós sequer imaginaríamos que pudéssemos ter. Participar dos sofrimentos de Jesus é receber os sofrimentos que são consequência de uma fidelidade e de uma permanência no amor e na palavra dele. Por isso, é aceitar que tudo o que entra na nossa vida pela autoridade de Jesus procede do seu amor para conosco. E não confundir que há sofrimentos e há questões que nós vivemos e enfrentamos na vida que são fruto de uma desobediência. E essas nós não podemos simplesmente aceitar como sendo vinda e de bom grado e permanecer naquele sofrimento. É preciso mudar de vida. E mudando de vida, essas coisas também vão sendo mudadas. Mas há sim um sofrimento que é consequência de uma caminhada e de um permanecer fiel em Jesus Cristo, carregando a nossa cruz, sendo parte da obra dele e recebendo os sofrimentos que ainda completam os sofrimentos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Seguir para Jerusalém. Mas há uma verdade aqui, e o Evangelho nos diz em João capítulo 12, que o sofrimento, ele é temporário, mas a alegria que nos está guardada é eterna. Todo sofrimento, querido, que nós passamos nessa vida por caminhar com Jesus, por obedecer a Jesus, são temporários. Eles passam. Por isso eu quero estimular o seu coração a voltar, a permanecer em Jesus e a tomar a sua cruz, não abandonar a obra que Deus tem para a sua vida, porque está doendo, porque você está sofrendo com aquilo. Não desista, porque esses sofrimentos são temporários. Muitos abrem mão e tentam se lançar novamente nos seus propósitos, nas suas vidas, naquilo que querem e bem entendem para a sua vida, não percebendo que toda essa busca desenfreada por ganhar a vida só traz perdas. Você só tem a perder. Por isso Jesus diz que aquele que perde a sua vida, acha-la. Perde a sua vida por minha causa, acha-la. Não é simplesmente perder a vida. Jesus não está chamando você para jogar tudo para o alto e viver hipster pelo mundo aí e tal. É perder a vida por causa de Jesus. Há uma causa muito maior do que tudo isso que existe. Perder a vida por isso traz pleno gozo e satisfação para a nossa alma. Eterno gozo e satisfação para a nossa alma. Tomar a cruz de Jesus também vai causar algumas rupturas nos relacionamentos pessoais e nos relacionamentos com os bens materiais. Então observe, o que Jesus diz para aquele jovem rico, muitas vezes nós queremos traduzir de diversas formas, mas é simples. Decidir seguir Jesus vai fazer com que muitas vezes você precise ouvir de Jesus: deixa os mortos sepultarem os mortos. Ou então, deixa tudo que você tem e vem e me segue. Mas veja,
Jesus não disse isso para todas as pessoas que ele se encontrou. Não é verdade? Mas para alguns ele disse. É preciso que você entenda que quando Jesus busca o seu coração, ele não busca o seu coração como parte de uma grande massa homogênea. Ele busca o seu coração. Ele sabe quem é você. Ele sabe ao que o seu coração está apegado. Ele sabe os ídolos que existem no seu coração. A mulherada, né? Aquele livro, né? Por isso, talvez o carregar sua cruz implica em você ouvir mais claramente a voz de Jesus, talvez dizendo para você assim, algumas rupturas de relacionamentos pessoais você precisa ter na sua vida. Ou talvez Jesus dizendo para você assim, querido, você está muito apegado às questões materiais, você está precisando quebrar isso aí. Essas coisas viraram um ídolo na sua vida. Não dá para me seguir desse jeito. Ou eu sou Deus, ou eu não aceito ser um outro Deus qualquer. Porque ou você serve a um, ou você serve a outro. Uma hora, você sempre vai estar em cima do muro. E Jesus deixa claro que algumas rupturas vão acontecer quando nós resolvemos segui-lo. E às vezes a nossa caminhada vai se desenvolvendo na vida e a gente vai fazendo de conta, vai se iludindo, vai deixando as coisas passarem e não entende que teve coisas que ainda não deixaram de existir na sua vida e que continuam a ser uma necessidade para que você caminhe em fidelidade com Jesus. Relacionamentos pessoais e bens materiais. Há uma cruz que nós precisamos e fomos chamados a carregar. Há também então, isso é, cadê? Agora eu me perdi aqui. Seguir Jesus, não, ainda não. Eu vou voltar aqui, viu? Não se preocupe. Bens materiais, ok. Se alguma coisa no caminho nos impede de seguir Jesus, precisamos nos livrar dela. Está impedindo? Tem que se livrar. Não tenta negociar. É simples. É prático. Não tenta negociar. Está afetando? Você está percebendo que sua vida com o Senhor não está sendo aprofundada? Preste atenção, tem coisa nesse negócio. Tem coisa que está impedindo. Estão empancando sua vida, sua caminhada com Jesus. Livre-se dessas coisas, urgentemente. Não hesite. Não hesite, porque é a sua caminhada de vida que está em jogo. Agora sim, rupturas nos relacionamentos com a vocação. Talvez muitos de nós possamos ouvir Jesus nos chamar a caminhar com Ele e a gente não precisa mexer em muita coisa da nossa vocação. Você vai continuar sendo um bom engenheiro, servindo Jesus na sua profissão, você vai poder ser um TI, um cartunista, não, ilustrador também, né? Você pode ser aquilo que você já era, já vinha caminhando na sua vida, ok. Mas não elimine a possibilidade de que no chamado de Jesus para caminhar com Ele, possa estar incluso no seu pacote a ruptura no relacionamento que você tem com a sua vocação. Há pessoas que simplesmente, para que elas possam caminhar na plenitude da caminhada com Jesus, elas precisam simplesmente romper com a vocação delas e fazer outra coisa que Jesus está indicando e enviando elas para fazerem. Missionários fazem isso muitas vezes. Há missionários que você conhece, que estão no campo, que o cara tem uma formação, não sei o que lá,
Aí ele foi para um campo, e você pergunta, como é que você está usando? Não, aqui não tem, eu estou numa tribo, no meio do nada, não tem muito que da minha vocação usar aqui. Mas o Senhor me chamou para cá. Querido, preste bastante atenção. A questão é o pacote que é seu. A cruz que é sua, ninguém mais vai carregar. Nesse cristianismo pós-cristão, parece que não existe mais esse negócio de ter que romper com a vocação que tinha antes, com o trabalho que se tinha antes, porque precisa caminhar na direção que Jesus está chamando. Observe, talvez no seu coração a voz do Espírito seja muito clara, dizendo para você que Ele quer muito mais de você, que Ele quer outra direção para a sua vida, mas porque você olha para o pacote dos outros, aí você diz assim, não, por que eu preciso? Fulaninho, olha aí, serve tão bem a Jesus no trabalho dele e tal, tudo mais. A Cicraninha, ó, tá ali, ela faz isso, aquilo, outro, abençoa tanta gente para a igreja e tal. Lembre-se, a questão é o chamado para você. E seguir Jesus envolve sim rupturas. E ainda que você permaneça naquilo que você já fazia, é preciso ter uma outra concepção do trabalho que você está desenvolvendo. Entendendo que a principal coisa que você faz ali não é o trabalho em si, mas é o papel que você desenvolve trabalhando como você trabalha. Mas não apenas um papel fantasioso, tentando ser um grande exemplo para as pessoas, de quem não erra, de quem não peca, de quem não faz coisa errada nenhuma, de quem é totalmente santarrão, e às vezes desenvolve aqueles papéis que as pessoas chegam perto de você, e se elas vinham falando de alguma coisa que crente não ouve, crente não gosta, crente não pratica, aí elas, eita, fulaninho está aqui, vamos mudar. Não é essa a diferença que Jesus está nos chamando a viver nesse mundo. Uma diferença que repele as pessoas. É a diferença que Jesus vivia. Que com toda a sua santidade, com toda a sua integridade e fidelidade ao Pai, atraía os pecadores para perto dele. A gente construiu um discurso de que crente precisa dar exemplo, crente precisa ser diferente. A gente ficou tão diferente que o mundo não consegue mais entender a gente. Porque são diferentes. Preste atenção. É preciso desenvolver uma relação com essa sociedade, que embora você não pratique as coisas que possam estar praticando, você não afaste as pessoas de você. Como vamos poder buscá-las depois que elas já tomaram distância da gente? Se não vier pelo amor, vem pela dor. Meu Deus! É preciso ter uma ruptura no relacionamento que nós temos com a nossa vocação. Seja para deixar tudo e ir, e pode ser que esse seja o seu pacote hoje. Talvez essa ficha esteja caindo no seu coração hoje. Ou mudar o tipo de relação que você tem no lugar onde você está hoje desenvolvendo sua vida diária. Sua família, seu prédio, seu condomínio, seu trabalho, seus lugares onde você vai para ter lazer. É preciso ter uma nova concepção do que é seguir Jesus, do que é tomar essa cruz. E isso a gente está chamando de disciplina interior, porque, meu irmão, não é fácil assim. Não é simplesmente entender, caiu a ficha, agora muda tudo. É preciso continuar permanecendo em Cristo, na sua palavra, no seu amor, e Ele vai nos conduzindo debaixo das suas vistas e nos dando o conselho. Vamos para frente então. Não tenha medo de renunciar o que é íntimo para seguir a Jesus. Não tenha medo de renunciar coisas que são íntimas na sua vida, são só suas para seguir Jesus. E às vezes, o medo está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Porque às vezes as nossas mudanças, a gente tem plena certeza, elas vão afetar a vida de quem está do nosso lado. Às vezes pode ser do marido, da esposa, do filho, do amigo, da mãe, e a gente recua, porque o medo
está batendo a nossa porta. Ele mora conosco. Mas deixa eu dizer a você, é de você que Jesus vai tratar. É com você que Ele vai tratar. E não dá para simplesmente tentar justificar depois com as nossas belas argumentações, com as nossas desculpas, que foram até convincentes, mas que não conseguem enganar aquele que tudo vê, reto, justo e santo. Não hesite, não tenha medo em renunciar. Seguir Jesus custa caro, e é preciso que você entenda bem isso. Não, eu não estou dizendo que você precisa seguir Jesus para que a sua vida passe a ser um mar de rosas. Custa caro, mas é o único caminho que vale a pena. O resto passa, definha, seca, como a erva. Mas seguir Jesus nos traz a alegria que é eterna. Lucas capítulo 14, a gente não vai trabalhar muito esse texto aqui, mas Jesus pede para que a gente calcule os custos de seguir a Ele, de construir essa caminhada com Ele, de construir essa grande obra na nossa vida. Não dá para simplesmente seguir Jesus como se nada fosse pedido de nós. Isso não é cristianismo, isso não é discipulado, isso não é caminho de vida. Seguir Jesus custa, mas é o único caminho que vale a pena. E você precisa calcular esses custos. Você precisa saber bem, para que você dê os passos corretos, na hora certa, no tempo certo. Então, para a gente finalizar, Jesus diz aos seus discípulos, nesse mundo, vocês terão aflições, mas tenham ânimo, vitalidade, força, virtude. Tenham isso, porque eu venci o mundo. Custa caro, mas ânimo, Ele venceu todas as coisas. Para que a gente ore então, eu queria deixar aqui 2 perguntas a você. Quais são as disciplinas interiores que você tem evitado? Sabe por que eu estou falando evitado? Porque eu acho que a gente não tem mais tempo para ficar pensando naquelas coisas assim, sabe? Ah, é tão difícil, eu não consigo. Ah, olha, eu tento ter uma vida assim, caminhar assim. Ah, eu não consigo. Querido, no fim das contas, a gente evita. A gente foi acostumado a acordar e não tem que arrumar cama, não tem que arrumar quarto, não tem que fazer nada. E a gente vai vivendo essa vida assim, que não tem exigência nenhuma, e babá. Aí quando a gente entende que caminhar com Jesus é coisa séria, que ser discípulo de Jesus envolve carregar a cruz, envolve permanecer nele, envolve uma disciplina que é interior. A gente sabe o que é que envolve esse negócio. Aí a gente às vezes coloca aqueles argumentos, sabe assim, eu estou desmotivado. Então, se motive. Me diga, tem alguma outra coisa que na palavra você possa encontrar? Jesus assim, tenha um bom ânimo. Entendeu? Tenha bom ânimo. Ah, eu estou triste. Tenha bom ânimo. Ah, eu estou desmotivado. Tenha bom ânimo. Ah, eu estou frustrado. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a questão aqui é, qual é a disciplina que você está evitando? Você não está querendo ter muito trabalho. Qual é? É preciso pontuar. Anota esse negócio.
para que fique visível para você, para que todos os dias esteja evidenciado aos seus olhos que você é que está evitando. Mas tem uma coisa mais que eu queria que você pensasse aqui, para que a gente pudesse mudar. Você tem evitado segui-lo como ele chama a seguir, por querer manter o controle? Sabe? Você fez sua vida, você construiu sua vida, você está construindo sua vida, você constrói o seu caminho, você está fazendo o seu caminho, você se esforça, você é disciplinado até, você consegue, quando você quer aquele negócio, você vai em frente, você é determinado, resiliente, teimoso, persistente. Será que essas disciplinas que vão nos transformar por dentro, elas não estão sendo evitadas muitas vezes na sua vida, porque você ainda quer manter essa sensação de que controla a sua vida? Tudo ficou ruim de repente, mas você conseguiu, você passou por aquilo. Você tem uma boa inteligência emocional e você vai e tal, e dá os seus pulos. Será que você não está evitando essa busca por permanecer em Cristo? Uma vida que o busca em ouvir sua palavra, em se debruçar em oração, em se entregar ao serviço e à obra dele, à missão que ele ainda está desenvolvendo nesse mundo, a carregar a sua cruz, porque ele carregou e deu a você parte dela. Será que não é para que nada saia do controle em que você veio estabelecendo para a sua vida? E mais, ou você está tentando fazer isso por ter clara certeza do que de fato Ele quer de você. Percebeu a diferença? Já há uma clareza no seu coração daquilo que Jesus tem chamado você. E você está evitando isso. Jesus já deixou muito claro como Ele quer que você o sirva, e você está evitando isso. E você está colocando algumas coisas no caminho como justificativa. Você está fugindo, você está dando os pinote, né? Ah, é porque isso aqui aconteceu. Ah, porque a igreja é isso. Ah, porque o líder do grupo. Ah, o pastor. Ah, a irmã tal. Ah, querido, presta atenção. Você está evitando o que Deus quer. Você acha que vai fugir e evitar até quando? Ou você acha que realmente está fugindo, que Ele está tentando pegar você e não consegue? Ele está correndo e você corre mais do que Ele. A disciplina interior é permanecer em Jesus e carregar a sua cruz. É preciso pensar nisso, é preciso mudar hoje. Se a palavra chegou ao seu coração, é preciso mudar hoje. Feche seus olhos. Eu quero mais uma vez orar com você.